Olá, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao canal Dilema de Vendas. Meu nome é Gabriel, eu atuo na área de treinamento e desenvolvimento e o assunto que eu queria estar abordando hoje é como ter uma contratação, ter um processo de recrutamento e seleção muito mais efetivo. Mas antes de tudo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Bom, um grande questionamento, isso das empresas em geral, é sobre a parte de contratar. E como contratar? Ou, olha, eu tenho recrutadores, porém está muito complicado dentro do mercado eu conseguir profissionais que atendam as minhas necessidades. Só que aí quando você vai ver, realmente aquilo que está desenhado, normalmente não tem um objetivo, um foco naquilo que a empresa quer em si, né? E isso é muito importante, porque se eu não tiver em foco o profissional ideal, o profissional que se melhor encaixa naquilo que eu necessito, automaticamente fica complicado para eu conseguir avaliar isso numa entrevista, né? De eu procurar isso em algum currículo. Então a primeira coisa que tem que ter no processo seletivo é um descritivo de cargo bem definido. Então eu vou montar, olha, o meu profissional, ele é um vendedor, ele é um atendente. E dentro do atendente ele tem que auxiliar os clientes. Ok, mas qual que é a região que você vai precisar deste profissional? Este profissional, ele precisa de uma vivência, uma bagagem, dentro daquilo que ele vivenciou. Ele tem que ter habilidade maior em comunicação ou não? Ele tem que ter uma linguagem mais rebuscada ou talvez mais simplória de acordo com a região? É muito importante definir tudo isso, né? Ele tem que ter algum curso específico na área. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você não tiver isso bem definido, qualquer coisa serve, né? Então, desta forma, você já começa a desenhar. E esse descritivo de cargo tem que estar atrelado à missão, visão e valores. Ah, Gabriel, eu vejo isso, mas parece que na teoria tudo funciona melhor. Ok, até parece que funciona, mas na verdade funciona se você seguir os passos, né? Isso é muito importante. Por quê? Quando eu olho a missão, visão e valores, eu vou procurar um profissional no mercado que se alinhe dentro da estratégia da empresa. Porque se eu contrato um profissional que não está dentro da estratégia da empresa, dentro daquilo que eu busco, vai ser muito moroso para eu desenvolver. Hard skill eu consigo desenvolver. Fazer ele conhecer e desenvolver aquilo em treinamentos, desenvolvimento. Isso eu consigo fazer. Mas alinhar esse profissional aos valores é mais difícil. Leva mais tempo e muitas das vezes os fatores dentro da empresa acabam facilitando ou prejudicando. Então é muito importante já na contratação você ter aquilo muito bem desenhado, né? Eu acredito que isso é mais importante do que a entrevista em si, porque na entrevista, se você tem isso muito desenhado, fica mais fácil para você identificar se esse profissional está apto dentro daquilo que você necessita ou não, ok? Então, o descritivo de carga ele tem que estar alinhado à missão, visão e valores, né? Eu vou desenhar a rotina que esse profissional vai ter. Eu também vou desenhar as competências que ele tem que ter, né? E aí começa a partir que tem tudo isso desenhado, começa a parte de recrutamento, né? Então é o momento de eu recrutar. Olha, eu preciso de um vendedor para uma loja de conveniência. Então, onde que eu vou procurar? Existem hoje vários mecanismos. Tem gratuitos, né? E tem também pagos. Você pode procurar, por exemplo, na InfoJobs da vida, no Macato. Você pode procurar, por exemplo, em shoppings da região, os bancos de currículos. Então, tudo isso você vai procurar dentro da sua necessidade. É lógico que tem circunstâncias que, às vezes, dependendo do segmento em qual você atua, é importante algo mais específico. Às vezes, você precisa de algo imediato, alguém com experiência ou algo do tipo. Mas o principal é respeitar
o descritivo de cargo. Ah, Gabriel, por que tem que respeitar o descritivo de cargo? Porque a partir que foi estabelecida a estratégia, você não vai se moldar às circunstâncias. Um exemplo muito claro, às vezes você vai precisar contratar, só que no momento você precisa de um profissional com experiência. Só que dentro do que está tendo no mercado, você vai ter que desenvolver profissionais que têm vícios. Que muitas das vezes ele pode até executar as habilidades e gerar resultado a curto prazo mais rápido. Mas a médio e a longo prazo, ele não vai estar alinhado com os valores da empresa e vai ser muito mais moroso o sucesso desse profissional. Então, eu respeitando o descritivo de cargo, automaticamente eu não caio nessas autossabotagens. Eu entendo que eu preciso do resultado agora, mas eu vou procurar um profissional que eu tenha mais facilidade para desenvolver. Um profissional que esteja mais alinhado com o propósito da empresa. Então, você vai ter uma base para você seguir. Porque se você não tiver essa base bem estabelecida, volta a dizer, você vai cair em processo de autossabotagem. O seu recrutamento e seleção, automaticamente, ele não vai ter a mesma eficiência. Por quê? Porque a circunstância que você está vendo no momento, você vai tentar priorizar o que é o momento e não a estratégia que foi definida. E eu tenho certeza que se você utilizar desta forma, sem usar o descritivo de cargo, atrelado à missão, visão e valores, você vai ter um profissional que pode até entregar resultado a curto prazo. Talvez entregue a médio prazo, já com alguns problemas. E a longo prazo você vai ter um problema dentro da empresa e não uma solução. Então é importante entender uma coisa, o desenvolvimento tem o seu custo. Às vezes vale a pena você pegar um profissional que você consiga desenvolver dentro dos moldes que a empresa necessita, por mais que leve mais tempo para a entrega do resultado, mas você vai ter um profissional melhor. Os grandes times de sucesso, eles constroem o time para a entrega do resultado, dentro daquilo que ele quer. Quando você pega um profissional pronto, existem os seus riscos. Então pense nisso. Não vamos pensar no momento que for fazer a contratação, no momento que for fazer o recrutamento, pensar só a curto prazo. É muito importante, é principal, pensar médio e longo prazo. Depois que eu faço isso, é o momento de eu fazer a seleção. E é importante, a primeira coisa no momento que a gente vai fazer essa questão da seleção é a preparação. Eu tenho que me preparar. E eu gosto muito de utilizar baseado no chá: conhecimento, habilidades e atitude. Então, dentro da sua seleção, tenta atrelar essas três vertentes, né? Ah, Gabriel, como assim? O C, que significa conhecimento. Então, eu tenho que utilizar testes para ver se este profissional conhece, teoricamente, aquilo que eu necessito. Né? Então, talvez uma prova específica. Né? Um vendedor, por exemplo, um vendedor que trabalha com móveis planejados. Ele é um projetista. Então, eu vou colocar prova que exija desse profissional conhecimento técnico sobre a área de projetos, né? Se ele sabe questão de medidas, questão de ambientação, né? Então eu vou procurar fazer um teste em cima disso. Aí no momento da entrevista eu vou utilizar perguntas que exija deste profissional ele demonstrar a sua habilidade, né? Que é o H. Então ele conhece, no momento da habilidade, ele conhece e sabe. Ele conhece e sabe. Então ele vai mostrar se ele é um bom comunicador, se eu preciso de um bom comunicador, se ele consegue resolucionar problemas, como que ele lida com aquilo, né? Isso é muito importante eu investigar no momento da entrevista. E aí, por último, é o A, de atitude. Este profissional, dentro daquilo que ele já tem de experiência no mercado, aquilo que ele sabe, ele aplicou? Ele entregou o resultado? Porque se você for perguntar para os candidatos, tudo ele faz, tudo ele sabe, tudo ele é ótimo, né? Agora, é muito importante você investigar
aquilo que ele já fez. Então você vai fazer uma entrevista, analise muito bem o seu currículo, aquilo que ele tem de experiência, se essa experiência se desenhou de uma forma fluida, o tempo que ele ficou na empresa, investigar o porquê que ele saiu, né? Como que ele lida com situações de fracasso, com situações de sucesso. É muito importante você investigar o que ele já fez. Porque se eu perguntar para o candidato, tudo ele já fez ótimo, tudo ele vai fazer maravilhoso, tudo. Eu vou entregar o melhor resultado, eu vou ser comprometido. Só que depois que você contrata, aí vem atraso, às vezes vem não entrega de resultado, falta de comprometimento, né? Então, desta maneira, eu tenho que investigar isso na entrevista. Eu tenho que buscar e saber se o que ele demonstrou de conhecimento e o que ele está demonstrando de habilidade está atrelado com o que ele já fez. Porque um grande indício que o profissional ele conhece e sabe é aquilo que ele já entregou. Então é muito importante você investigar acima disso. Depois deste processo é o momento de eu tomar a minha decisão. E é uma coisa muito importante. Não adianta eu escolher por escolher. Seja muito cauteloso no momento que você for contratar. Então olhe os indicadores, olha, para eu ter um bom recrutamento e seleção, a minha taxa de conversão tem que ser de 5%. Tem que ser de 10%. Analise se está dentro desses parâmetros, porque quanto menor for essa taxa de conversão, maior é a probabilidade de ser uma contratação assertiva. Porque desta maneira eu consigo ter mais opções e atrelado com uma base bem estabelecida, com uma estratégia definida que está dentro do descritivo de cargo, alinhado à missão, visão e valores, eu tenho certeza que você vai conseguir os melhores profissionais. Então, era isso que eu queria estar passando hoje. E deixe nos comentários assuntos que vocês querem que eu aborde aqui no canal. Tudo bem? Então era isso que eu queria estar passando hoje e até uma próxima, pessoal.